Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. O recado... Não tem recado, tem? Ainda não foi agendado no... Sim, vamos divulgar o clube do livro, né? Convidar o pessoal para ir no asilo. Ainda não tem dia, né? Ainda não tem dia marcado. Fica o convite, né? Então, todo mês a gente faz uma visita ao asilo São Vicente, mas ainda não está agendado do mês que vem, desse mês já foi. O Clube do Livro é o seguinte, é um livro ao mês, ao preço de R$25, coisa que na banca se acha geralmente pelo dobro. A gente avalia para ver se está correto, de acordo com os ensinamentos deixados pelos Espíritos Superiores a Kardec. Então compensa, é todo mês, a pessoa ou recebe em casa ou aqui. Só, né? Ah, sim. Se quem quiser emprestar livro, a gente está com 1.400 livros. É só fazer uma fichinha comigo que a pessoa leva, fica por 15 dias. Se não der para ler em 15 dias, a gente renova para mais 15. Gratuitamente. Sim, gratuitamente. Tenha à vontade ali. É só. Então vamos fazer uma prece antes da gente começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o intuito de aprender a respeito do Espiritismo, entender a respeito das leis que regem o universo, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, agradecer aos espíritos que comandam todos os trabalhos aqui na casa e que a gente consiga, principalmente, colocar em prática no nosso dia a dia o que a gente aprende aqui. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria, com muito carinho, com muito prazer que nós realizamos as nossas reuniões de sexta-feira com o objetivo de dar continuidade aos nossos estudos a respeito da doutrina dos Espíritos. A gente faz a reunião assim para dar oportunidade para as pessoas tirarem suas dúvidas. O Espiritismo sempre suscita muitas dúvidas, né? E as pessoas têm curiosidade de saber o que vai acontecer com elas depois da morte, né? Então, é um momento, é uma oportunidade para a gente esclarecer essas coisas, que para nós é muito importante saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é uma pergunta que a filosofia, os filósofos fazem e não conseguem responder racionalmente. A única doutrina, a única filosofia que responde isso racionalmente é a doutrina dos Espíritos. Portanto, fiquem à vontade. Ninguém aqui é mestre nem doutor. Consequentemente, estamos em família. O objetivo é o esclarecimento. Não há razão nenhuma para ter vergonha ou receio por não saber alguma coisa ou por fazer uma pergunta que muita gente pode julgar infantil ou qualquer coisa assim. Não há perguntas infantis, né? As perguntas são sempre muito apropriadas. Aliás, só para esclarecer, Kardec escreveu toda a sua obra baseada em perguntas e respostas. Se ele não tivesse perguntado para os espíritos, nós não estaríamos aqui agora. Não seríamos espíritas. Não é isso? Então perguntem, viu? Perguntem. Fiquem à vontade para perguntar. Para o objetivo, o nosso objetivo dentro da doutrina espírita, nunca deve ser a curiosidade vã. Porque essa curiosidade não leva absolutamente nada. Nós temos que ter uma curiosidade com o objetivo de aprender, não é? O Espiritismo, ele esclarece e consola, porque nos mostra quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e ao mesmo tempo consola ensinando. Ensina consolando e consola ensinando, porque nós aprendemos que não temos que ter receio da vida,
podemos encarar a vida de frente, podemos amar ao Criador sem pejo, sem falsidade, porque Ele é o nosso Pai amantíssimo, Ele é misericordioso e bom. Ele não precisa ser bajulado, como muita gente acredita, né? Ficar oferecendo coisinha para Deus, para agradar a Deus. Deus não precisa ser agradado de nada. A única coisa que agrada a Ele realmente são as nossas boas ações, a nossa boa conduta moral. Então, esse é o Deus que o Espiritismo nos apresenta, para o qual nós rendemos as nossas melhores homenagens, os nossos melhores pensamentos. Então fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Tem alguém pela internet? Tiago Leonel. Bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, viu? Prazer tê-lo conosco. E todos os que estão aí pela internet, o nosso carinho, a nossa gratidão também. Não surgiu nenhuma dúvida? Alguém quer sugerir algum tema? Não fiquem envergonhados. Não fiquem envergonhados. Não, aqui a maioria das pessoas que frequentam essa casa são sem vergonha. Então, nós achamos uma aqui que eu queria outro dia, que eu não estou achando mais para mim. Você vai achar aqui, mas... Rejane? Tem. Ela precisa ficar sem vergonha já. Tem como um espírito desencarnado ter medo da gente encarnar? Olha, eu vou responder isso para você de outra forma. Você já ouviu falar em obsessão? Já ouviu falar? Normalmente a obsessão, ela é pensada, é vista pela maioria das pessoas como uma ação má de um desencarnado, de um espírito, um fantasma, ou seja lá o que for, sobre um encarnado, não é assim? Então, isto é um grande engano. Porque existe a obsessão de desencarnado sobre encarnado e existe também a obsessão de encarnado sobre desencarnado. E de encarnado sobre encarnado. Então o espírito pode sim temer um encarnado que seja mau, que seja perverso, que deseje o mal a ele. Pode sim, perfeitamente. É perfeitamente possível. Aliás, os espíritos temem muito mais a nós do que nós a eles. Porque a maioria dos seres humanos encarnados aqui na Terra são espíritos imperfeitos. Com raras exceções, encarnam aqui espíritos superiores, não é? E o espírito imperfeito, se você pegar na questão 100 seguintes, 100, 101, 102 e 103, você vai ver que ali a classificação dos espíritos imperfeitos são espíritos pérfidos, maldosos, cruéis, mentirosos, hipócritas, né? Está lá na classificação e essa classificação cabe bem para o nosso planeta. O nosso planeta, ele é composto por espíritos encarnados e desencarnados imperfeitos. Só que a desvantagem do desencarnado é que quando ele desencarna, ele fica descoberto. Ele não pode se esconder. Por exemplo, se ele matou alguém, ele vai ficar sujeito à ação daquele que ele matou. Aquele que ele matou, que ele assassinou, vai vir cobrá-lo, vai vir, dependendo do espírito que ele matou, vai ser cruel com ele. Vai chamar de assassino na orelha dele, vai ficar infernizando a vida dele o tempo inteiro. Entendeu? Então ele não pode se esconder. Já o encarnado não. O encarnado é hipócrita. Ele quer fazer o mal para o outro, ele se finge de amigo dele. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao lidar com as pessoas. Não é? Quem a gente pode efetivamente considerar nossos verdadeiros amigos? Nossos pais. Isso se prestarem, se não prestarem, nem os pais. E tem pai e mãe que não presta, vale menos que bandido. Né? Então nem esses são dignos de confiança. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes você confidencia alguma coisa com alguém e essa pessoa pega aquilo que você confidenciou para te prejudicar. Não estou falando especificamente para você, mas de modo geral. Né? Então é preciso ter muito cuidado. O encarnado, ele é pérfido, ele é cruel, ele é hipócrita, ele dissimula, ele quer fazer uma coisa e mostra a outra.
Né? Jesus condenou veementemente a hipocrisia, né? Veementemente, chamava a hipocrisia de túmulo caiado, né? Muito bonito por fora, mas cheio de podridão por dentro. E assim é hipócrita. Ele é bonito por fora, mas podre por dentro. Então, é possível sim o encarnado temer, o desencarnado temer o encarnado sim. Mas não é seu caso, né? Davi, ele viu, era um espírito, mas eu acho que ele transformou, não um modo para ele entender que ele era ruim, né? Mostrou ele rabinho, não sei o que, acho que vou mostrar para ele que ele fica com medo. Que era para falar que era ele que estava lá para levar a avó embora. Por isso que a avó estava muito desesperada, que eu falei. Ela não estava indo trabalhar, não sei o que, eu levantava na cama, também dá um chacoalhão nela para poder levantar. E quando ele falou que ele estava lá no meu quarto, esperando, para pegar a avó e levar a avó embora, e eu comecei a falar que não tinha nada, que era para ir embora, que não sei o que. Aí também falou, mas ele está aí ainda, mãe, mas ele tem medo de você. Eu falei, como que... Na realidade, esse medo que você está se referindo, não é um medo como nós temos medo que alguém nos faça mal. Este é uma espécie de respeito pela condição moral do outro. Se ele é de baixa condição moral, e deve ser, por ele fazer o que fez com Davi, ele teme quem tem uma condição moral superior a ele. No mundo dos espíritos, a hierarquia é determinada pela condição moral dos espíritos. O que tem mais condição moral, que está mais elevado moralmente, automaticamente é respeitado pelos que estão na condição moral inferior. E aqui vale também. Aqui vale, essa situação vale também para os espíritos de um modo geral. Por exemplo, há pessoas encarnadas que são automaticamente respeitadas, já reparou? Eles gozam do respeito de todo mundo. Por quê? Normalmente são pessoas honestas, sérias, trabalhadoras, né? Normalmente a pessoa se refere àquele cara lá, ele é meio chato, mas é sério, né? Por quê? Porque tem um comportamento moral adequado, ético, né? E os espíritos, eles respeitam muito isso, tanto o espírito desencarnado como o espírito encarnado. O desencarnado, ele respeita porque ele sabe que ele está dentro da sua casa ou da casa da sua mãe, ele sabe que ele está invadindo o lugar que não é dele. E que chega alguém moralmente mais superior a ele, ele teme mesmo. Porque ele estava no meu quarto. Então. A Fernanda dormia no quarto dela no fundo. Ela ficou a semana toda lá, ruim, dormindo na sala, porque eu estava com medo de ficar no fundo sozinha. Aí eu pensei, não, mas aqui você não vai ficar aqui. Eu falei, eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Aqui você não pode ficar. Não quero que você fique. É isso mesmo. Aí depois passou, acho que um dia, outro dia ela melhorou. Atitude corretíssima, sabe por quê? É a mesma coisa quando você pega alguém fazendo alguma coisa errada que não espera ser surpreendido, né? E fica até desenchavido, fica meio envergonhado, né? O espírito é a mesma coisa. Você não precisa ver ele. Você percebe que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está correndo bem em casa, você suspeita, mas fala, aponta o dedo, some daqui. Vai embora daqui, estou te ordenando. Essa casa é uma casa onde impera a lei de Deus. Eu estou te ordenando, fora daqui. Ele se sente surpreendido, ele acha que você está vendo ele. É verdade. Na realidade não é medo, é respeito. Se sentiu surpreendido, se sentiu surpreso por você ter dado esse pega nele e vazou. É assim que acontece. Por isso que Jesus recomendava muito que a gente falasse o bem, propagasse o bem, falasse sobre as pessoas de forma boa e correta, tivesse uma boa conduta moral, exatamente por essa razão. Os espíritos maus se associam àqueles que têm baixa conduta moral. Quando a pessoa tem baixa conduta moral, entendeu? Eles se aproximam da pessoa, porque toda pessoa que tem baixa conduta moral tem falhas morais graves. Então é fácil de conduzir a pessoa. É fácil de você conduzir a pessoa e encaminhar ela para o sofrimento, através de vício, através de problemas dos mais diversos e tal, entendeu? E muitas vezes o espírito, ele não tem nada com a pessoa, não tem parentesco nenhum, nunca foi ligado por nenhuma razão com a pessoa, mas como são espíritos que sofrem,
e são espíritos ignorantes e perversos, querem o mal do próximo, pura e simplesmente por desejar o mal, só para ver o outro sofrer. Como tem muito aqui na Terra, está cheio de gente assim, né? Eu tinha uma vizinha que logo que eu mudei na casa que eu moro, faz 36 anos que eu moro lá, ela chegou para uma moça que ajudava a Yara, nós tínhamos duas, eram pequenininhas ainda, chegou para a vizinha, para a minha empregada, uma menininha que ajudava ela, nem considerava empregada, considerava uma ajudante, né? Falou, o que seu patrão faz que ele não faz nada o dia inteiro e ganha tanto? Falei, ela veio contar para mim, eu falei, faz o seguinte, vai lá e fala para ela que eu sou traficante de droga. E o que... Falou, mas é para falar? É para falar, falei, é para falar. O que ela quiser eu tenho. Poxa, hoje essa pessoa é amiga da gente, confia na gente, sabe quem a gente é. Mas poxa, vai cuidar da sua vida, vai carpir um quintal, pô. Vai carpir um terreno, faz alguma coisa que preste, né? Então esse é o problema. As pessoas às vezes, a inveja, o ciúme, a maledicência, o orgulho, a vaidade, tudo isso conduz o espírito a situações que acabam por trazer sofrimento para ele. Entendeu? E essa pessoa é uma pessoa que a gente sabe, não vou citar o nome dela aqui porque é vizinha, uma pessoa que sofre muito. Sofre na vida pessoal, sofre com os filhos, sofre no modo. Por quê? Porque se conduz pela vida pelos rumos errados. Espírito imperfeito, tem pouco conhecimento das coisas e, às vezes, quando decide alguma coisa ou tenta solucionar algum problema, soluciona da pior maneira possível. Por isso que eu falei no começo que o Espiritismo ele traz para a gente o conhecimento. E o conhecimento é fundamental. Nós sabermos das coisas é fundamental. O esclarecimento, a luz do esclarecimento, traz para nós mesmo uma luz mesmo. É como se nós caminhássemos nas trevas e ter conhecimento significa clarear todas as coisas. Por exemplo, o espírita não tem medo de morrer. Ao contrário, deseja a morte. Se você falar isso, pô, pelo amor de Deus, você está ficando louco. Mas é verdade. Por que o espírita deseja a morte? É claro que a morte, no seu devido tempo, no momento certo, no momento correto, quando Deus desejar, né? Mas ele deseja a morte por quê? Porque ele sabe que a morte é a libertação. Nós vivemos presos num corpo. Nós somos prisioneiros, verdadeiros detentos da carne. Quando os espíritos se referem a um de nós, eles falam, aquele prisioneiro da carne. Então a gente estuda a doutrina espírita, você aclareia um monte de coisa. Kardec diz assim, que 3/4 partes, você pega uma coisa, divide em 4 e tira 3. Isso é 3/4 partes. Diz assim, 3/4 partes da importância que se dá à vida material, ela é perdida a partir do momento que você tem conhecimento da doutrina espírita. Então, 3 partes de 4 que você tinha, 100%, né? Mais de 70% do interesse pela vida material se perde. Ah, mas o espírito, então, ele vai deixar de trabalhar? Pelo contrário. Ele vai trabalhar para progredir cada vez mais, para ajudar o seu próximo, para ter uma vida equilibrada, uma vida confortável, da melhor maneira possível. Mas ele deixa, por exemplo, de ser ambicioso, de ser ciumento, porque tem gente que se você trocar de carro, o cara morre, o cara dá um perequeteque no cara, dá um problema qualquer. Se você trocar de casa, então, nossa, pelo amor de Deus. Se comprar uma roupa nova, tá vendo? Não falei? É vaidosa, o cara é vaidosa, tá vendo? Uma roupa que ela tá usando, só para que troca de sapato todo dia. Esse é o ciumento. Quer dizer, a pessoa vive atormentada em tempo integral. Isso o espírita perde. O espírita perde esse interesse pelas coisas materiais, pelo excesso de valor das coisas materiais, pela beleza excessiva, né? Ficar cuidando do corpo para ter aparência bonita. A aparência não interessa absolutamente nada, interessa o que vai no íntimo de cada um de nós. Interessa ser bom, ser correto, ser honesto, trabalhador, sincero, né? Então veja o que o esclarecimento traz para nós. A nossa vida, quando nós não somos espíritas, quando nós estamos num caminho, a nossa vida tem um foco. Quando você conhece o espiritismo, faz assim, ó.
Muda completamente o foco. Eu tenho um casal aqui que são há 5, 6 anos aqui com a gente. Mais? É mais ou menos isso, né? Uns 6, 7 anos, né? São testemunhas, né? E depois que a gente conhece a doutrina espírita, a nossa vida tem outro caráter, é outra coisa, muda tudo. Mas é preciso estudar, porque é uma ciência. Não dá para você conhecer ciência sem se aplicar, sem ser perseverante, sem ser dedicado. Precisa muita dedicação. Tanto que faz 18 anos que a gente estuda as obras de Kardec aqui na casa, e eu vou dizer para você, tem muita coisa para aprender, mas muita coisa. A gente não sabe isso aqui da doutrina espírita. Muito pouca coisa da doutrina espírita. Imagina as casas que não estudam Kardec. Está assim de casa aqui já, nós temos acho que 19 ou 20 ou 22 centros espíritas aqui já. O único que estuda as obras de Kardec somos nós. Infelizmente, eu digo, infelizmente, porque se todos estudássemos a doutrina espírita, nós seríamos, como Kardec fala, um feixe de vara, né? Uma vara você quebra, mas um feixe não tem como quebrar, né? Então é preciso conhecimento, é preciso esclarecimento. Nós tendo esclarecimento, quando você encontra um caso assim, que ele tem percepção, ele tem evidência, né, para perceber os espíritos, quando alguém fala, tá aí, vamos embora, suma daqui, fora daqui, tendo conhecimento você faz, né? Se você não tiver conhecimento, tá doido, tá ficando doido, esse moleque tá ficando doido, nem fala, nem conta isso para ninguém, vão achar que nós estamos doidos. É assim que as pessoas reagem. E vê você falando sozinha, mandando embora, não tem ninguém, aí vai falar assim. Aí então pode, perlate na hora. Posso perguntar sobre isso? Claro, sem dúvida. No caso desse espírito, se ele vai e vem, ela ordena que ele saia de casa, depois ele volta, ele pode desencadear uma doença em alguém? Depende da reação da pessoa em relação à influência do espírito. Os espíritos, eles são uma das forças da natureza. Nós também somos espíritos, só que somos espíritos encarnados. Nós estamos em estado de espírito encarnado. Os espíritos que não estão nesse estado, estão num estado chamado estado de erraticidade. Esquece aquela historinha de romance que tem colônia, perfume, não sei aonde, é tudo conversa fiada. Os espíritos estão em todos os lugares. Ele não precisa de um lugar específico para ser feliz, nem um lugar específico para ser infeliz. O espírito infeliz é infeliz onde ele quer que esteja, e o espírito feliz é feliz onde quer que esteja. Não é? Então, eles se associam aos homens e agem sobre os homens, e os homens, os vivos, os encarnados, agem sobre eles. Existe uma interinfluência. Por que existe essa interinfluência? Nós pensamos. Um dos atributos dos espíritos, sejam eles encarnados ou não, é o pensamento. Temos 2 atributos básicos. O principal é a inteligência. O segundo é o pensamento. O pensamento é que desencadeia uma série de fatores na nossa vida. Porque nós estamos na vida, encarnados, nós vivemos as 2 situações, um tempo desencarnado aprendendo e um tempo encarnado colocando em prática. Um tempo desencarnado aprendendo e um tempo encarnado colocando em prática. Quando a gente está aqui na vida, a gente faz experiência. Às vezes, dá vontade de você mandar o mundo para aquele lugar. Né? Acaba a paciência, você fica cheio, você está cansado e as coisas não dão certo. Esta é a situação que a gente mais aprende. Então, a gente está aqui para aprender a pensar com qualidade. Aprender a pensar com qualidade significa desenvolver ao longo do tempo uma confiança irrestrita em Deus. Uma confiança muito grande nele. Quem tem essa confiança não adoece, não é triste, não é envergonhado da vida, envergonhado das pessoas, é desinibido. A pessoa que tem autoconfiança, gosta dela, quando olha no espelho gosta do que vê, independente de ser barbudo, sem barba, gordo, magro, seja lá o que for, preto, branco, vermelho, amarelo. Ele gosta dele, ele sabe que ele é um filho de Deus. Quando Jesus chegou na terra, Moisés
a lei de Moisés e dos profetas pregavam olho por olho, dente por dente. E disseminavam a ideia de um Deus vingativo. Um Deus que punia. Um Deus que privilegiava. Aliás, o povo hebreu se considerava um povo privilegiado. Eles tinham essa ideia. Eles são muito orgulhosos até hoje. Né? Ainda estão esperando a vinda do Messias. Eles podem. Então, quando Jesus chega aqui, ele chega, observa toda aquela situação, ele começa o trabalho dele, segundo conta a história, não sei se é verdade ou não, mas também pouco interessa. Ele conta a história de que ele começa o seu trabalho depois dos 30 anos de idade. E o trabalho dele é relativamente curto. Esse período que é descrito nos evangelhos, os evangelhos canônicos, né? Canônico porque a igreja aceita. E são, acho que 5 evangelhos, né? Se não me falha a memória, é isso? Estou errado? 4 evangelhos, é isso mesmo, 4 evangelhos. Mas na realidade foram escritos mais de 70 evangelhos. Então quando Jesus chega aqui, e nesse período faz o seu trabalho, na realidade ele falava na sinagoga, até como criança, né? Ele dava discurso na sinagoga, e aí eu confundia a senhora com ela. Eu olhava para ela, achava que era a senhora. Depois que eu vi que a senhora e ela são irmãs, né? No mínimo, né? Com essa feição. Desculpe, viu? Desculpe. É, seu nome como é? Rúbia. Eu tive uma amiga chamada Rúbia. Rúbia, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, viu, Rúbia? Então, Jesus chega aqui e fala assim, olha, vocês têm ouvido o que tem sido dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, amai o vosso próximo. Deus é Pai, é misericórdia. O que ele estava querendo dizer? Não acredita nisso que estão falando. Esse Deus vingativo, esse Deus que foi pregado até hoje, esse Deus não existe. É um equívoco das pessoas, é uma má interpretação que fizeram. E essa ideia desse Deus vingativo, esse Deus vaidoso, prepotente, este Deus não existe. O que existe é um Deus bom, misericordioso, é Pai. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu com um deles. Não é isso que está lá no Evangelho? O que ele quis dizer com isso? Confia, a vida vai te dar aquilo que você precisa. Então, quem desenvolve esse tipo de fé, mas não tem espiritinho nenhum que vai perturbar o cara. Porque se vier perturbar, e vem. Vem por quê? Porque eles fazem parte das leis de causa e consequência e agem sobre o homem para que o homem viva nesse mundo, que é o mundo de expiação e provas, suas provas. E eles fazem parte das nossas provas. Eles vêm, como a gente encarna para provar, para passar por testes, para saber se a gente está bem ou não. Esse é o objetivo da vida. Eu vou encarnar lá para saber como é que anda a minha humildade. Como é que anda a minha capacidade de entender o próximo, a minha benevolência, a minha capacidade de perdão. E como nós somos espíritos imperfeitos, eles vêm sugerir ideias contrárias a isso. E nós temos que vencê-las. Mas o mais interessante é que mesmo os bons espíritos não têm o poder de nos influenciar. Nem os bons, nem os maus. Eles sugerem. A decisão é sempre nossa. Sempre. Jamais alguém, quem quer que seja, vai poder dizer assim, não, eu fiz tal coisa porque o Espírito me levou a fazer. Tanto coisas boas, como coisas más. Porque os Espíritos não têm esse poder. Eles podem sugerir, e sugerem coisas más, porque nós somos imperfeitos. Então o cara gosta lá de uma cana, gosta de uma canjibrina. Que vai atrair que tipo de espírito para perto dele? Espírito bom? De santo? É claro que não. Vai atrair para perto dele um que gosta da cachaça. Desencarnou por causa da mardita. E fica lá no meio. Vai no bar, rapaz, vai lá, tem os caras bons lá, que você pode conversar, ouvir uma música e tal. Aí o cara vai tomar uma, duas, três, chega de pé quadrado em casa, briga com a mulher, briga com os filhos, não vai trabalhar. Viu o tormento que vira? Mas é culpa do espírito? Claro que não. Evidentemente que não, foi decisão dele. Ele decidiu. Na realidade, a fraqueza, ela ocorre por quê? Porque o espírito é imperfeito. Quando o espírito é perfeito, pode 200 mil espíritos sugerir para ele tomar uma cachaça no bar, ele não vai.
Ele não vai por quê? Porque ele já passou por isso em outras encarnações. Tolou o pé na jaca e sabe que nessa encarnação não deve fazer. Nós vivemos experiências. Você já reparou que uma pessoa viciada, seja no que for, ela vai até as últimas consequências? O vício é compulsivo. Fuma 1, fuma 2, fuma 3, fuma 4, fuma 5, fuma 10, fuma 2 maços. Nós fazemos visita no Asilo São Vicente. Como é que é o nome daquela senhora? Araci. A dona Araci é uma alegria. Ela fica na cama, tá tem uma sessão lá que é dos acamados, né? Ela pinta o cabelo de vermelho, pinta as unhas e tal. Ô, dona Araci, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela faz desse jeito, ela responde desse jeito. Então, outro dia nós chegamos lá, ela estava com balão de oxigênio. Aí ela foi perto dela, eu fui também. Ô, dona Araci, o que foi? Não está muito boa. Também fumei a vida inteira. 2 maços por dia. Fumava mesmo, gostava de fumar. Quer dizer, atola o pé na jaca até chegar nessa situação. Vai fundo, né? O cara toma todas, fuma todas, se droga e é gozado como é compulsivo. Aí você pode perguntar, mas por que Deus permite isso? Deus não permite nada. Eu falei para ela que o maior atributo, a maior qualidade do ser humano é a inteligência, não é? De todos os animais, porque nós pertencemos também ao reino animal pelo corpo físico. Pelo espírito não, mas pelo corpo físico nós pertencemos ao mundo dos animais, não é? De todos os animais, o único que tem inteligência somos nós. Pode ver, o animal, nós temos lá um filhotinho de curruíra, lá no nosso jardim, lá na Samambaia da Iara, ele foi lá, fez um ninhozinho. Tá lá. Fez um ninho, botou o seu ovinho, vai lá, alimenta o filhotinho está crescendo, a gente vai lá, de vez em quando vai perto dele, abre o olho, vai para dentro. Aí a gente conversa com ele e tal, daqui a pouco ele está lá fora dormindo e tal. Então, o animal, por instinto, ele faz tudo certinho. Agora perguntar, por que o homem é inferior ao animal? Muita gente pode pensar assim ou não, mas não é. O homem é muito superior ao animal. Mas por que então ele não usa a inteligência dele de maneira adequada? Porque ele é um espírito perfeito. As decisões que ele toma dependem de informação. Já ouviram falar que informação é poder? Quem tem informação tem poder? Isso é uma verdade que ninguém pode contestar. Quanto maior a quantidade de informação que alguém tem, melhor ele resolve os seus problemas. Por exemplo, você pega essas agências de inteligência, FBI, a Scotland Yard na Inglaterra, agora estão fundando uma aqui, vão fundar a Escola Superior de Polícia no Brasil, né? Todas essas agências, o que eles fazem quando eles querem resolver melhor os seus problemas? Eles vão concentrando informação, né? Então, quantidade de essas marcas que ficam nos dedos, digital, DNA, né? Todas as informações que eles podem reunir, eles reúnem. E isso é um estudo que vem no FBI, é um estudo que vem de 40, 50 anos atrás. Eles criaram um grupo dentro do FBI para estudar o comportamento dos marginais, que esse grupo é que deu o nome de assassino em série, serial killer, para os assassinos em série. Esse grupo foi que deu o nome, né? Então, por que se criou esse grupo? Exatamente para reunir as informações, saber como funciona o comportamento dos assassinos em série, por que eles assassinam em série, qual é o prazer de assassinar em série, o que eles pensam quando eles estão fazendo isso. Então, olha o poder, o que significa o poder da informação. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, de você precisa estudar a doutrina espírita, não é porque a gente é chato. E nem a gente, eu sempre recomendo aqui, muitos aqui são testemunhas disso, não se torne espírita. Estude primeiro. Porque a doutrina espírita, ela atinge a todos nós pelo pensamento, pela inteligência. Ela é capaz de nos atingir pela inteligência. Ela vai mostrando para o homem a qualidade das suas informações, a qualidade dos seus ensinamentos. Chega um momento que você fala assim, não dá para negar. Eu posso não gostar, mas eu não posso negar que isso é importante.
e você vai se aprimorando cada vez mais, se informando cada vez mais, aumentando o volume do seu conhecimento e vai começando a decidir a sua vida de forma melhor. Acontece uma coisa qualquer na sua vida, perdi um filho. Isso é um desastre para qualquer um. Não tem, nunca aconteceu isso comigo nessa encarnação. Pode ter acontecido em outras, mas nessa não. Aconteceu comigo em sonho. Minha filha mais velha tinha 2 aninhos de idade, eu estava viajando e sonhei que ela tinha morrido. Eu fiquei bravo com ela, falei que minha filha morre, você não me avisa? Eu viajando, fiquei desesperado. Imagina isso acontecer na vida real. Deve ser uma coisa que deve doer muito. Mas como é isso para uma pessoa que tem informação que o espírito não morre? E como é isto para uma pessoa que não tem essa informação? Para uma pessoa que tem essa informação, ele vai sofrer, mas ele jamais vai desistir de Deus e jamais vai desistir da vida. E para uma pessoa que não tem essa informação, pode ser a destruição da vida dela. Olha a diferença entre ter ou não informação. Deixa eu só dar um exemplo. Eu tenho uma prima que o marido dela morreu, a Ana, lá de Itanhaém. Acho que faz 1 ano que foi agora o aniversário de morte. Aí ela estava toda chorosa no Facebook. Eu falei, Ana, não morre, né? Você fica pensando nele. Eu argumentei com ela, né? Ela falou que iria acreditar muito nisso. Ela falou que ia ser um consolo para ela. É isso mesmo. Eu queria acreditar muito nisso. Eu fui fazer um exame há não muito tempo atrás. Aquele exame que a gente foi fazer lá na rua Augusta, em São Paulo, lembra? Eu fui fazer. Nós pegamos o ônibus e fomos juntos, pegamos o metrô, até passamos no Almanara na volta, estava fechado, né? Fui fazer um exame lá, não lembro do que foi. E foi uma doutora que fez o exame em mim. Né? Eu não lembro que raio que exame que foi. Eu sei que foi um exame que tinha máquina por meio lá. Faz um pouco de tempo já, eu também não gosto muito de guardar as coisas. Eu deitei na cama e ela veio perto de mim e falou, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Eu falei, não tenho medo de morrer não. Pode ficar sossegada. Eu estou tranquilo, estou sossegado. Não, é cardiograma que eu fiz aqui. Das varizes, então, na perna. Acho que foi. Variz não, para testar, ver se tinha coágulo na perna. Acho que foi isso. Ela falou, eu gostaria muito de acreditar nisso. Ela, a médica, é uma pessoa esclarecida, tem medicina, tem informação de todas as coisas que compõem a medicina e não sabe dessa verdade. Então a gente muitas vezes se acha malquisto pela vida, né? Que Deus não nos dá as coisas que nós queríamos e tal, e nós temos um tesouro na mão, um tesouro valiosíssimo, que é a doutrina espírita, valiosíssimo. A doutrina espírita é um tesouro para nós, espíritos imperfeitos que habitamos essa terra, um tesouro valiosíssimo. Vale a pena qualquer sacrifício para conhecer a doutrina espírita, para estudar a doutrina espírita e para se informar. Eu repito, eu sempre aconselho as pessoas a dizer, não sou espírita. Se a pessoa pergunta que religião você vai falar, não tem religião. Eu não tenho religião. Eu sou espiritista, nem falo espírita. Sou espiritista, que é o termo correto. Porque o espírita ou o espiritista não tem religião. Não é uma religião, é uma ciência. É uma ciência que prova que a imortalidade da alma, se a gente pensar nisso e nos reportarmos ao Evangelho de Jesus, o trabalho dele foi incessantemente nesse sentido, para provar a imortalidade da alma. Incessantemente. Ele, a todo momento ele se refere à imortalidade da alma. Confia na vida, confia em Deus, confia em você. Incessantemente. E o Espiritismo não trata de outra coisa. O Espiritismo trata exatamente disso. De mostrar para o homem que ele é um ser imortal, que a morte não existe, que a morte é um fator biológico que extingue apenas o corpo, apenas. Existem no homem 3 coisas, corpo, perispírito e espírito. Quando morre o corpo, apenas o corpo morre, sobrevive o perispírito e o espírito. Né? Se o homem, sabendo dessa realidade, confiar nela, ele vai mudar totalmente a sua vida. Totalmente. Inclusive, quando a maioria dos homens souberem desta verdade, desta realidade, muda o mundo. Porque esses corruptos de Brasília, se eles soubessem o que eles estão fazendo contra eles, não é contra o povo não, porque o povo vai sobreviver, o Brasil vai crescer, vai mudar,
as nossas crianças, esses meninos aí, ó, vão pegar um Brasil completamente diferente do nosso. Vai ser um Brasil completamente diferente, eu garanto para vocês. Eu posso não estar aqui, mas vocês vão lembrar disso. Vai ser um Brasil que vai despontar e vai tomar o seu lugar no concerto das nações, né? Então o Brasil vai sobreviver a toda essa porcariada que existe por aí em Brasília. E fora de Brasília também, que o nosso povo também é meio ruinzinho, né? Mas eu tenho certeza absoluta, de que apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todo esse trabalho contra o Brasil, feito pelos corruptos do Brasil e do mundo inteiro, porque no mundo também tem muito corrupto, né? Quem se prejudica não é o país, quem se prejudica não é o povo, quem se prejudica é o próprio cara que comete a corrupção. Quando alguém mata alguém, ele está pensando que ele está tirando a vida do outro. Para começar, não está tirando a vida de ninguém. O espírito é imortal, ele está tirando o corpo físico, não é assim? E o que ele está fazendo contra ele? Imaginem vocês o que passa um espírito que deliberadamente, por decisão própria, tira a vida do próximo, sendo que a vida pertence a Deus, não pertence a mais ninguém. Imagine o que passa um desencarnado que tirou a vida de alguém. Imagine o que passa um desencarnado que por um ato de corrupção mata criança, velho, mulheres, mata gente na fila do SUS, mata gente de fome, de miséria. Ele está achando que ele está bom, né? Eu tenho mansão, eu tenho carrão, eu tenho tudo. Para mim está tudo bem, está tudo legal. Não está, jacaré. Não está. Você vai ter que responder por isso. E a resposta é séria. Porque no mundo dos espíritos você não pode fazer como aqui, se fiar no Superior Tribunal de Justiça, se fiar nos juízes corruptos, se fiar numa legislação corrupta, não é que vai livrar a tua cara. Aqui pode livrar, mas a lei de Deus ela é perfeita, não é? Então, o que acontece quando nós temos essas informações na mão? O que acontece quando o homem tiver essa informação e confiar nessa informação? Por que o homem deve confiar na informação do Espiritismo e não nas outras informações? Pode perguntar isso, não pode? Então no direito de perguntar. Porque o Espiritismo traz a verdade. Mas como você sabe disso? Porque a maior verdade que existe para o Espírito é a sua imortalidade. Existe verdade maior? Eu pergunto para vocês. Existe alguma religião que é capaz de superar essa verdade? Estudar essa verdade é o escopo principal, é a razão pela qual o Espiritismo existe. Mostrar para o homem essa realidade. Quando o homem confiar nisso, mudam as instituições. O cara deixa de ser corrupto, porque ele fala assim, peraí, se eu roubar o que não é meu, eu vou ter que responder como espírito. Eu vou ter que arcar com essas consequências, eu vou ter que reencarnar para quitar os débitos dessa encarnação, que eu vou agir equivocadamente. Não é assim? E o que vai acontecer com as instituições? O cara vai trabalhar pelo salário e vai agir corretamente pelo salário que ele ganha. Como faz a maioria dos seres que trabalham assalariadamente. Porque se ele não trabalhar direito, o patrão lhe dá um pé no traseiro e ele vai procurar outro emprego se ele quiser. Assim devia acontecer com político, assim devia acontecer com funcionário público que não trabalha direito. Não é? Então é isso, gente. Eu acho que vale a pena a gente, por exemplo, que nem no caso de vocês, forme um grupo de estudo lá na cidade de vocês. Ah, mas a gente não tem conhecimento. Conhecimento se adquire. Forme um grupo. Se vocês são interessados no assunto, vocês são em 4. Tem a Ana, 5. Já tem um grupo grande. Kardec dá essa recomendação. Grupos pequenos, familiares, que se conheçam entre si e que estudem a doutrina espírita. Vocês podem formar um grupo valiosíssimo para a cidade, valiosíssimo para vocês, não é? E desenvolver esse estudo ao longo do tempo. E não temam não conhecer, não temam isso. Porque nós também não conhecíamos aqui na casa. Eu era espírita já há muito tempo, mas qual era o espiritismo que eu conhecia? Esse espiritismo de romance. Eu sempre defendi Kardec, eu particularmente, sempre defendi Kardec. Tanto que quando nós fundamos um grupo num centro espírita aqui de Jaú, a Gláucia participava, a Yara participava, nós fundamos esse grupo para estudar o Livro dos Espíritos. E deste grupo do Livro dos Espíritos que surgiu essa casa. Nós fundamos essa casa, né? A gente não tinha conhecimento de doutrina espírita.
Mas a gente fundou uma casa para estudar Kardec, ponto. Não entra outro livro. Nós podemos ler qualquer coisa, não é proibido nenhum tipo de leitura, pelo contrário, se recomenda inclusive. Inclusive eu recomendo para os companheiros, leiam um livro de pornografia, leiam qualquer coisa. Depois de conhecer Kardec, você pode ler qualquer coisa, que você vai extrair daquele livro alguma coisa de bom. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu li um livro uma vez chamado Cristiane F., 13 anos, prostituído e drogado. Alguém já leu esse livro aqui? A Glaucia já leu. Procurem esse livro para vocês verem. É um livro que choca. Eu tinha uns 18, 20 anos no máximo. É um livro que choca, porque é uma menina viciada em heroína, em cocaína, na Alemanha, com 13 anos. O pai e a mãe brigam, são separados. Bom, tem uma história danada. Mas eu já tinha conhecimento espírita. Então a gente extrai daquilo, embora choque, você extrai daquilo um conhecimento danado. Minhas filhas ficaram adolescentes, a primeira coisa que eu fiz, falei, leia esse mesmo livro. Não é? Então você pode ler e deve ler qualquer coisa depois de conhecer a doutrina espírita. Jamais fundamentar o seu conhecimento em romance. Romance não é livro de estudo. Tenha sempre em mente o seguinte: um profissional, seja da área que for, um médico, um engenheiro, um químico, um advogado, seja lá da área que for, ele estuda a sua profissão em romance? Você fez bioquímica? Biomedicina. Você estudou em romance? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então o sujeito pega lá a coleção do André Luiz e fala que conhece a doutrina espírita. Seu Milton Felipe, você já viu o filme do seu Milton, né? Com a gente. Seu Milton Felipe era um italianozinho desse tamanho assim, mas sabe muito de doutrina espírita. Sabe muito. Ele conhece muito de doutrina espírita. Uma vez ele foi fazer umas palestras lá em Poços de Caldas. E ele é kardeciano. Você falar mais alguma coisa? O homem é Kardec. Chegou lá, fez umas palestras e tal, e tinha um cara lá no meio que começou a questionar ele a respeito de André Luiz. E ele estava dormindo, uma pessoa convidou ele para dormir na casa dele, porque ele foi fazer acho que um seminário acho que era sexta, sábado e domingo, uma coisa assim. E ele foi uma vez, fez, o cara questionou, ele respondeu algumas coisas para o cara. Da segunda, outra, terceira vez que ele foi lá, o sujeito estava esperando ele na casa do sujeito com a coleção do André Luiz de lado, assim, ó. Todos os livros do André Luiz, todos. É uma vasta coleção de romance do André Luiz. Então ele chegou na casa, o sujeito estava lá, ele sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Aí o cara falou para ele: eu vim aqui discutir André Luiz com o senhor. Ele falou: você já estudou a obra de Kardec? Ele falou: não, eu li. Eu falei: eu não perguntei se você leu, perguntei se você já estudou. Não, estudar não estudei. Ele era, acho que, dentista, uma coisa assim. Não, estudar não estudei. Então, primeiro você estuda a obra de Kardec, depois de conversa. Porque não adianta, sem conhecer Kardec, nós não podemos nos dizer espíritas ou conhecedores da doutrina. Kardec é fundamental. 5 livros são fundamentais. É esses 5 livros que nós devemos nos ater para conhecer a doutrina espírita. Muita gente me critica porque eu falo isso, que dizem assim: são 32 as obras de Kardec. É verdade, mas somente essas 5 passaram pelo controle universal do ensinamento dos espíritos. Quem não sabe o que é o controle universal, é só pegar esse livro aqui, ó, chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução desse livro está lá escrito por Kardec o que é o controle universal do ensinamento dos espíritos. Ou seja, a mesma mensagem, o mesmo ensinamento dado na França era dado em mais de 1000 lugares diferentes pelo mundo inteiro. Depois essa informação chegava para Kardec, ele comparava a informação, aí, bom, pela comparação, pela constatação da veracidade. Então, 1000 médiuns diferentes, 1000 lugares diferentes, em 1000 cidades distintas. A mesma informação. É verdade ou não? Só pode ser verdade. Porque ela ganha a sanção, né? Ela ganha o status de verdade. Então Kardec usou este critério para escrever o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Usou as outras obras, são 32 no seu total, mas junto com essas 5, não passaram por essa sanção.
Então, os livros fundamentais, os chamados livros básicos, são estes 5. Nós devemos nos ater para conhecer a doutrina espírita aí. Depois que você estudou mais ou menos uns 15, 20 anos, esses 5 livros, daí você pode pegar todas as outras obras de Kardec e estudar, que você vai entender. Aconteceu comigo. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu li uma vez, há muito tempo atrás, muito tempo, faz 18 anos que nós fundamos a casa. Há mais ou menos uns 10 anos antes, uns 28, 30 anos atrás, 35 anos atrás, um médico que já faleceu, o seu Dr. Armando Coelho, faleceu agora, uns 3, 4 meses atrás, ele tinha comprado a coleção da Revista Espírita. E era muito caro para mim, né? Na época eu não tinha condição de comprar. E ele falou, você quer ler? Eu falei, quero. Você me empresta? Ele falou, empresta. E eu li a coleção da Revista Espírita, mas é claro que se aproveita sempre alguma coisa, né? Mas hoje eu estou reestudando a coleção. É outra visão, gente. É outra coisa, é outra maneira de encarar, é outra forma de ver aquilo que está ali contido. Informações preciosíssimas, maravilhosas, esclarecedoras. E Kardec se comunicava, para escrever a revista, se comunicava com o mundo inteiro. E vários assinantes no mundo inteiro da Revista Espírita. Então ele recebia informação de várias cidades, da Rússia, Oriente, enfim, todo quanto era lugar, recebia informação e colocava essas informações na revista. Não é? Então, ali tem um conteúdo muito precioso, muito extenso, né? E com informações preciosíssimas. Mas as 5 obras, essas 5 que eu citei, são as obras básicas, as obras que devem constituir as bases do Espiritismo para qualquer um. Então, vocês podem formar esse grupo. Formem esse grupo. Vocês gostam de doutrina espírita, vocês gostam de estudar a doutrina espírita, senão não estariam aqui. Ouviu o Luiz Herrera falar o tempo todo de doutrina espírita, doutrina espírita, doutrina espírita, doutrina espírita. Que nem quando começamos o primeiro livro, era difícil, você não lembra? Nós íamos estudar aqui, quase que eu desisto, eu não entendia nada, agora já é diferente, né? Não, é o que eu estou te falando, é o que eu acabei de falar. Espiritismo é isso, olha, espiritismo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gravem isso que eu vou falar, porque é importante. Primeira coisa que o Espiritismo traz para a cabeça das pessoas, e vocês são testemunhas disso, qualquer um aqui é testemunha. Confusão. Cria uma confusão danada na cabeça da gente. Por quê? A mim me falaram que Jesus salva. E você está falando que Jesus não salva, pô. E não salva mesmo. Jesus não encarnou para salvar ninguém, ele encarnou para ensinar, ele é um pedagogo, ele é um professor que veio trazer as informações, as mesmas informações que eu estou dando agora. Então, quando você estuda a doutrina espírita, ela quebra os modelos religiosos que nós temos, que são seculares, milenares, que estão arraigados no nosso íntimo. Nós trazemos aquilo como uma verdade, nós aprendemos aquilo, a Igreja Católica enfiando na cabeça do peão, que Papa ele não erra, né? Que Padre é santo, e a gente vai acumulando esse troço ao longo das diversas encarnações. Aí chega o Espiritismo, não é nada disso. Quebra esse modelo. E quando o modelo é quebrado, a primeira coisa que o cara faz, ele dá uma recuada. Opa, peraí. Muita gente não vem no centro espírita, por quê? Porque a maioria dos padres, pastores, pregam que o espiritismo é coisa do demônio. E o infeliz do demônio tem umas costas tão largas porque ele nem existe e ele existe. E todo mundo joga a culpa nele. Então cria essa confusão, né? Mas se você insistir, se você tiver bom senso, e você... Porque a primeira coisa que a gente percebe na doutrina espírita é que ela é racional, né? Quando você abre esse livrinho aqui, na contracapa dele tem uma frase escrita assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Quando eu li essa frase, eu falei assim: este cara não tem medo de nada, é um corajoso. A minha reação foi essa. Eu era moleque na época, 22 anos de idade. Porque é verdadeiro, é um cara corajoso, né? Então o Espiritismo nos atinge pela inteligência. Se ele causa confusão, ao mesmo tempo o sujeito fala: pô, mas peraí, pô, o negócio é sério, não é brincadeira, não é uma coisa séria, é uma coisa que provém de alguém sério, de alguém que quer se instruir e instruir os outros. Então, num segundo momento, você passa para a análise das ideias, que é isso que eu estou falando. Você começa a analisar: pô, peraí, não,
A coisa é bacana, a coisa é séria, mas está me esclarecendo. Tá trazendo esclarecimento para mim, coisa que a Igreja Católica, eu estou falando católica mesmo, porque eu sou de rasgar o verbo mesmo, né? Não faz. Se você começar a perguntar numa reunião qualquer da Igreja Católica, se você começar a perguntar a mesma coisa 2 ou 3 vezes, os caras te expulsam da reunião. Porque primeiro que eles não sabem responder. Eles vão falar que aquilo é mistério. Mistério, caramba, rapaz, não tem nada escondido. Jesus falou, não coloque a candeia sobre o alqueire, mas coloque no velador, que é para a luz iluminar todo mundo. Não foi isso que ele falou? O que ele estava querendo dizer? Conhecimento tem que ser para todos, não para meia dúzia. E num terceiro momento a gente passa para a análise das ideias. Quando você passa, ou melhor, para a síntese das ideias. Quando você chegar na síntese das ideias, aí pode fazer o que quiser, porque eu posso morrer ateu, mas não vou deixar de ser espírita, não. Esse é o fato. Então vale a pena estudar. Quando existe um grupo coeso, interessado, vale a pena estudar, formar esse grupo, sabe? Porque as pessoas interessadas, elas trocam ideias, pensamentos, opiniões. Espiritismo é isso, espiritismo não tem nada fechado, não. As pessoas podem ter a sua opinião a respeito das coisas. Aliás, não só podem, como devem ter opinião a respeito das coisas. Não é? Ele pode concordar, discordar, não aceitar. Ele o espírita, a base da doutrina espírita é o livre pensamento. Aliás, Kardec recomenda isso, que nós sejamos livres pensadores. Ser livre pensador significa não ser religioso. Porque a religião, ela não traz coisas boas. A religião é um empecilho na vida da gente. A religião, do jeito que ela está colocada hoje na sociedade, como instituição, não serve para nada. O que é a instituição chamada Igreja Católica? Você pega lá Roma, com uma Santa Sé, que de santa não tem nada, com colunas cobertas de ouro. Eles são os maiores latifundiários do mundo, com propriedades em todos os lugares do mundo inteiro, e não dão um centavo para matar a fome de ninguém. Essa é a instituição chamada Igreja Católica. Aí fala, pô, mas só ela? Não, essa Universal do Reino de Deus, pior ainda. Constrói um templo lá, que é o templo, chama Templo de Salomão, eu chamo o Templo do Salomão, que para mim o negócio ali é grana. Tá certo? Que só faz enganar todo mundo. O homem construiu um império em cima da enganação dos outros. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou apenas constatando, viu, gente? Porque o Espiritismo tem essa vantagem. Ela faz de você um livre pensador e você se vê no direito de criticar quem quer que seja. É claro que criticar não significa maledicência. Criticar significa ter olhos aguçados para a verdade e para a mentira. Se você não souber o que é verdade e não souber o que é mentira, você cai no engodo, você cai na enganação. Como muita gente cai na enganação dessas igrejas. Os Edir Macedo da vida está cheio por aí. Tem um monte de Edir Macedo por aí. Não é? Que fala que se você for lá e der muito para Deus, ele vai te dar o dobro de volta. E como você diz, envelope em cima de envelope. Exatamente. Porque o meu lá está indo lá. Exatamente. Eu já falei que ele pede muito de envelope na casa dele. Você fica pegando essas coisas aí, vai para atrasar mais a sua vida. Mais a vida. É atraso de vida. Atraso de vida e vantagem para eles. Que eles ficam cada vez mais ricos. Não é? Eu não estou criticando ninguém aqui, viu? Vocês me desculpem. É que eu falo... É que a gente aprende e a gente começa a analisar. Exatamente. Aí você tem o olhar crítico que eu acabei de falar. Então é isso, gente. 9h05 quase. Já falei demais. Me perdoem se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram. Foi bom você ter vindo. Venha sempre, prazer. E alguém ficou com alguma dúvida do que eu falei? Alguém quer fazer alguma pergunta para nós encerrarmos? Não? Podemos encerrar? Tá doido para comer no Mac, né? Tá com fome, senhor. Davi também, ó, tá só no joguinho. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos a vida
à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma possamos dignificar a vida. Auxilia-nos, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, bem como a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos nossos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente pelos nossos irmãos que, embora tendo esta orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas, perdem todos os dias suas vidas no cumprimento dessa tarefa, seus lares e seus familiares. Vibrar por todos aqueles que fazem parte, indiretamente, de nossas vidas, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados. Vibrar por aqueles a quem nós amamos, nossos pais, nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, pelos nossos tios, pais, primos, por todos aqueles que fazem parte diretamente da nossa parentela, que todos recebam as nossas humildes, mas sinceras vibrações de amor e carinho. Vibrar pelos nossos lares. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, e pedir aos bons espíritos que nos acompanhem nessa incursão mental e possa ser retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, e que possa haver paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e de atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E finalmente, Senhor, nós vos pedimos por nós mesmos. Dá-nos forças para estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.